Nós, irmãos, temos a oportunidade de também perguntar para o Senhor em oração, em meditação, na madrugada, às vezes que a pessoa perde o sono. Bem-aventurado quem sempre está perguntando: Senhor, o que eu devo continuar fazendo? O que eu preciso ainda fazer para que não perca o direito da vida eterna? E aquele que não tem a certeza, não tem essa esperança, perguntar para Deus também, perguntar para o Senhor: o que eu preciso fazer? A resposta de Cristo aqui é a mesma. Nós, para nos salvarmos, temos que guardar a palavra. Nos dias de Cristo, enquanto ele estava vivo, ainda prevalecia a lei de Moisés. Então, um código moral, de ética, de boas obras e de evitar o pecado era cumprir os mandamentos da lei de Moisés, ou da lei de Deus, porque foi Deus que deu para Moisés, escrito na pedra, aquele manual de conduta de um bom cidadão israelita e que agradava a Deus, fazendo tudo aquilo, inclusive guardar o sábado, que o sábado é um sinal, foi e continua sendo, entre Deus e uma nação, que é a nação de Israel. Quando ele enviou o seu próprio filho, irmãos, é a palavra, é a misericórdia, é a salvação, é o Salvador, é o nosso sábado, é ele que devemos guardar, ouvir e obedecer. Mas a graça foi estabelecida com o sacrifício do Cordeiro Eterno. Quando ele expirou na cruz, ele encerrou ali o Velho Testamento e disse: Pai, está consumado. A missão, primeiro tratado anterior do Velho Testamento, a lei e tudo mais. E agora, no sangue derramado na cruz, ele estabeleceu o Novo Testamento e estabeleceu a graça. Não precisa mais nem dos dízimos, nem da guarda do sábado. É claro que não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar e tudo mais que é moral, o bom cidadão e o bom crente tem que continuar fazendo isto. Mas agora os grandes mandamentos de Cristo se resumem no amor. Amar a Deus e amar o próximo. E ter, pela graça e pela misericórdia, o temor de Deus, fugir do erro, da mentira, do engano, fugir da maledicência, que é falar mal dos outros. Irmãos, quem ler 6 da Epístola aos Coríntios, salvo erro da primeira carta, no capítulo 6, tem uma lista de coisas que quem pratica essas coisas não vai se salvar, continuando praticando. Toda sorte de coisa errada, pecado, ser efeminado, ser sodomita, ser ladrão, ser assassino e ser maldizente da vida dos outros. Está no mesmo nível. E Paulo continua dizendo:
muitos de vós foram isto, praticaram estas coisas, mas agora vocês foram limpos pelo sangue do concerto eterno. Então, pela graça vão ser salvos, mas tenham a obra de uma pessoa que é escolhida por Deus, que vai cantar o hino da vitória. De modo que, irmãos, é pela fé que nós servimos ao Senhor. E o Senhor, então, olhou para a pergunta daquele homem, daquele moço, e disse, porque ele fez um gesto maravilhoso, irmão. Jesus estava andando com a multidão, ele correu para passar na frente de Jesus. E chegando na frente de Jesus, ele se ajoelhou. Logicamente, Jesus teve que parar, porque uma pessoa ajoelhada na frente dele. Ele se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus falou para ele: redarguiu. Redarguir é responder com outra pergunta. Por que você me chamou de bom mestre? Quem é bom é Deus. E ele era a bondade de Deus, na verdade, porque Deus foi bom para conosco por ter enviado o seu Filho. Mas ele disse, essa bondade de eu estar aqui e que vou morrer e vou doar a minha vida, é meu Pai, é um plano dele, ele que é bom para com vocês, com a humanidade, para quem quer ter vida eterna. Então ele disse exatamente isto, há um bom que é Deus. Então, você sabe os mandamentos? E recita para ele os principais mandamentos morais, de não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, não defraudar, honrar pai e mãe. Ele respondeu, olha, tudo isto, ele era um judeu, eu pratico desde a minha mocidade, desde quando entendi que tinha que guardar tudo isto. E Jesus então olhou para ele e o amou. Mas Jesus enxergou nele, irmãos, um apego com as coisas desta vida. No Evangelho de Mateus, quem ler, Mateus lembra de uma frase de Cristo que Pedro aqui não lembrou para falar para Marcos escrever. Porque, na verdade, o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro. Marcos era secretário de Pedro. Mas no Evangelho de Mateus está escrito assim: se queres ser perfeito, olha, ele não matava, não roubava, ele tinha o temor de Deus, seguia a lei de Moisés, cumpria tudo que estava lá, guardava o sábado, dava dízimo, tudo isso da lei. Jesus amou, mas viu que ele era apegado com uma materialidade. Então falou, você quer ser perfeito? Ainda te falta uma coisa. Vai, se desfaz de tudo que você tem, vende, dá o dinheiro aos pobres e vem e segue-me. Jesus sabia, irmão, ele conhece o pensamento, quanto mais o caráter de um ser humano. Então ele abaixou a cabeça, deve ter se levantado, não deu resposta para Cristo, deu as costas e foi embora triste. E deixou Jesus triste. E Jesus olhou para a multidão, para os seus discípulos, e disse, é muito difícil um rico, uma pessoa que é rica, se salvar por isso, pelo apego. Aí os próprios discípulos se assustaram.